Em algumas das aulas de teologia pastoral, trataremos de alguns desafios da liderança cristã, aplicando muito especialmente ao pastor. Um dos desafios que todos nós enfrentamos, mas aqui abordando relativamente ao pastor, é o perigo da busca por grandeza, da fome de fama, como o autor do livro Pastor Imperfeito aborda. Esse desafio pela grandeza essa busca pela grandeza se tornou um desafio para o Senhor Jesus Cristo no treinamento dos seus discípulos. Ele teve que várias vezes abordar esse assunto, apesar dele ter dado o exemplo quando recusou a grandeza, quando esta lhe foi ofertada por Satanás em Mateus 4, 8 e 9. Ele mesmo já havia ensinado que o Pai tem uma predileção pelos pequeninos, pelos humildes. E ele também já havia ensinado a necessidade da humildade para participar do reino. Mesmo assim, os seus discípulos, em várias ocasiões, disputaram a respeito deste assunto. Posso mencionar pelo menos três. Aquela quando Jesus ilustrou a verdade da humildade com uma criança, que aparece nos três evangelhos. O pedido de Tiago e João, ou da mãe de Tiago e João, que aparece em Mateus e Marcos. E uma nova discussão entre eles logo depois da ceia, lá em Lucas 22, 24 a 30. A busca pela grandeza era algo que assediava os discípulos de Jesus. E também é algo que nos assedia. A busca por privilégio, por posição, por poder, está constantemente nos assediando. Queremos ser reconhecidos. Gostamos de ser reconhecidos, de ter um privilégio maior do que a maioria, de estar numa posição de destaque, de ter certo poder. E o ministério pastoral pode se tornar uma fonte destes desejos, ou ainda um mar onde estes desejos desaguam e buscam se afirmar sobre nós. Nós devemos nos guardar desta busca. E gostaria, baseado no textos de Jesus tratando isso, de apresentar algumas razões para isso. A primeira é que a busca por grandeza pode se camuflar de humildade e adoração. É interessante ver que a mãe de Tiago e João se prostra diante de Jesus Cristo. Esse verbo prostrar-se normalmente era utilizado para a adoração. Mas mesmo que ele não seja interpretado como adoração aqui, e apenas como homenagem, indicava um reconhecimento da parte dela de Jesus Cristo como Messias e como Rei e uma humildade da parte dela. Pelo menos na aparência demonstrava isso. Mas não é isso que o seu pedido reflete. Devemos nos perguntar o que buscamos quando adoramos, o que eu busco quando eu adoro. Qual é a sede que eu tento matar na adoração? Será a sede de celebridade, de consumismo, de uma gratificação imediata? Normalmente, quando eu vou para a adoração com estas sedes, eu vou acabar bebendo água insalubre, água contaminada, água que não sacia, que pode sim nos envenenar e matar. A adoração pode ser motivada pela busca de grandeza. Eu posso buscar a Deus
para querer grandeza. O meu Deus é a grandeza e o Deus das Escrituras é o meio para chegar lá. O desejo pelo ministério pode ser uma máscara para um anseio de popularidade, de prestígio e de poder. Devemos sondar por que queremos ser pastores. Qual a razão, qual o motivo que nos leva a isso? Cuidado, que o desejo pastoral pode ser maculado por amor ao dinheiro, como nós vimos na aula anterior em 1 Pedro. Maculado pelo desejo de posições, como Jesus falou dos mestres da lei, que amavam ser aclamado pelos homens, ou o amor ao poder, como foi o caso de Simão, lá em Atos 8. Devemos estar vigiando constantemente nosso coração, para que nele não se infiltre esses desejos que apareçam sob a máscara do desejo pastoral. De fato, nosso desejo por grandeza é incompatível com o exercício do pastorado. Verdade é que o pastorado começa com um desejo, 1 Timóteo 3:1, quem aspira, quem anseia, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas qual é esse desejo? É um desejo por sucesso, normalmente definido em termos de tamanho, de fama e rapidez de realização? É um sucesso definido por realizações grandiosas, famosas e rápidas? Se for assim, não é um desejo pelo episcopado. É um desejo egoísta que usa o pastorado, que usa o episcopado para chegar na fama, na grandeza, e isso de forma mais rápida possível. Então não devemos buscar a grandeza, porque ela pode se camuflar. E ela é incompatível aqui com o pastorado. É interessante que Jesus pergunta para a mãe daqueles 2 discípulos: o que você deseja? E lá na versão de Marcos, quando são os dois que retratam os dois perguntando, a pergunta é: o que querem que eu faça? É interessante que mais na frente, Marcos narra o encontro de Jesus com o cego. E Jesus faz a mesma pergunta: o que queres que eu faça? A resposta dos 2 discípulos era a grandeza. Era um pedido mundano, como vai ficar claro na narrativa. Já o pedido do cego era que eu torne a ver. O pedido dos discípulos era compartilhar o prestígio, a posição e a proeminência do rei, do Messias. Era o desejo por coisas grandes. O pedido do cego era que eu veja. Se Jesus fizesse esta pergunta para nós quanto ao ministério: o que você quer que eu faça no seu pastorado? Qual seria a nossa resposta? Estamos dispostos a servir no pastorado como um servo sem nome? Passarmos por aqui, o nosso nome não ficar em livros, não ficar na fama, na lembrança? Sermos como uma montanha menor que ninguém quer escalar? Será que queremos ser um servo que passe por aqui? Um servo comum, rotineiro, sem um anseio de fazer diferença? Apenas servir a Deus. Servir a Deus sem as mensurações da eficiência, da comparação, da quantidade, da rapidez, do crescimento financeiro. O servo de Deus que faça coisas pequenas, não notadas, não percebidas pelos grandes, pela maioria.
Nosso maior desejo deve ser amar a Deus e amar ao próximo. E é interessante que esses dois desejos não se realizam rapidamente. É uma vida toda. Ministério, assim, é ministério de toda uma vida. É um ministério de perseverança, de esperança e de confiança em Deus. O desejo por grandeza é incompatível com o ministério, porque no ministério nós lidamos com pessoas problemáticas. E isso leva tempo para que elas sejam curadas. E quem anseia a grandeza não tem tempo para isso. Quer realizar a obra de Deus com pressa. E quando nós queremos isto, estas pessoas problemáticas soam como intrusões que atrapalham o nosso trabalho, que interrompem as grandes coisas que nós estamos fazendo. Quando a gente lembra da parábola do samaritano, a gente descobre que ajudar dá trabalho, para a nossa viagem, interrompem os nossos planos, custa o nosso tempo, custa o nosso dinheiro. E se a gente está com pressa pelo sucesso, não tem tempo para isso. Faz como o sacerdote e o levita, passa de longe. Fomos chamados para curar pessoas, pessoas quebradas, pessoas doentes. Isso não dá fama e isso leva tempo. Cuidado. A busca por grandeza pode se camuflar em humildade e adoração, inclusive no serviço ministerial. Mas a busca por grandeza também tem um preço alto. O desejo por grandeza embute muitas vezes uma ignorância, que é o que Jesus faz quando pergunta para os discípulos: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo isso aí, que é sentar à minha direita e à minha esquerda, mas vocês não sabem o que é que vocês estão pedindo. Talvez eles não tivessem noção das implicações daquilo que estavam almejando. Ou talvez eles tivessem uma ideia bastante diferente do que é ser grande no reino, do que é reinar com Jesus. É interessante que reinar com Jesus é sofrer com Jesus. Devemos lembrar disso. São palavras de Carson. Buscar reinar ou pedir para reinar com Jesus é pedir para sofrer com Jesus. Lembre-se disso. A busca por grandeza traz sofrimento. Muitas vezes é a ignorância que nos leva a buscar essa grandeza, esta glória. Quando você vê uma pessoa grande no ministério, que você considera grande, e talvez você olhe para aquela pessoa e diga: eu quero ser igual a ela. Pense no preço pago. Pense no custo para ela chegar ali. Pense no tanto de sacrifício e talvez o quanto custou para aquela pessoa chegar na grandeza. Aqueles dois discípulos não sabiam o que estava lhe pedindo. E eu quero novamente citar Carson, quando ele fala dessa busca por grandeza, ele vai dizer que pedir grandeza no mundo, em forma de riquezas e honras mundanas, é pedir ansiedade, tentação, desapontamento e inveja. E no mundo espiritual, no reino de Deus, pedir por grandeza e utilidade e recompensa, com frequência é pedir grande
sofrimento. Lembre disso. Lembre disso. Mas, além disso, conceder grandeza é prerrogativa de Deus. Eles respondem dizendo, sim, nós estamos prontos para beber o cálice e sofrer e passar pelo batismo. Eles não sabiam que os aguardava. Mas mesmo diante da resposta deles, Jesus diz, olha, vocês vão sim beber o meu cálice. Isso vai acontecer, e aconteceu com os dois. Mas Jesus diz que assentar-se à direita e à esquerda não competia a ele. Independente do que soframos para ter um grande ministério, conceder posições no reino é prerrogativa do Pai. É Ele quem escala o time na posição em que Ele quer. É um direito dele. O reino é dele e é Ele quem coloca no reino na posição que Ele quiser. Então lembre-se disso. Ao olhar para outras pessoas, ao ver talvez outros se tornarem mais bem-sucedidos de sua perspectiva, mais famosos, mais conhecidos, mais reconhecidos, mais estimados. Lembre-se, isso é prerrogativa do Pai. Lembre-se das palavras de João Batista. É muito importante quando a inveja toca a gente, é muito importante lembrarmos do que João Batista falou. Que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Que isso nos cure do desejo de grandeza e também da inveja por quem tem grandeza. Que reconheçamos que grandeza é prerrogativa de Deus. Mas uma outra razão é que o desejo por grandeza gera divisão. É interessante que os discípulos já tinham discutido isso, uma vez pelo menos, que foi naquele episódio que Jesus pegou a criança, colocou no meio deles, ensinando humildade. Mas é interessante também que eles já tinham uma grande promessa. Mateus 19, 28, Jesus diz, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele já tinha uma promessa de reinar com Cristo. Eles já sabiam disso. Mas eles não estavam contentes com isso. O fato de 2 deles quererem ser acima os deixou descontentes. Provocou então a divisão, a disputa. Eles foram reclamar com os 2. Como é que eles ficaram indignados? Somos todos iguais. Muitas vezes a busca por igualitarismo pode de fato esconder uma inveja. A gente não aguenta quem se destaca e aí fica com inveja. Cuidado. A busca por grandeza gera divisão. Já temos um lugar no reino, é muito mais, infinitamente mais do que nós merecemos. Devemos estar felizes com isso. Mas uma outra razão é que o desejo por grandeza é expressão de mundanismo. O exercício da liderança no reino é diferente do exercício da liderança no mundo, Jesus diz. No mundo, a liderança é exercida de uma determinada maneira. Este verbo utilizado por Jesus nem sempre indica um governo opressor, isto é verdade. Mas 2 exemplos da Septuaginta nos diz que é o exercício do governo para adquirir vantagens, para aferir vantagens. Neemias 5,15 e 9,37 mostram isso. Que os governadores aferiam vantagens daquele povo.
menos Neemias, é claro. Mas o desejo por grandeza é sinal de que o mundo está em nosso coração. A verdadeira grandeza é o serviço. Jesus disse isso. O desejo de poder e domínio concentra a nossa atenção em nós e não nos outros. Mas quando nos dispomos a servir, somos motivados pelo amor, que foca no outro, que busca ajudar a outra pessoa. Esse desejo de poder e domínio, que concentra a atenção em nós, mata o amor, porque o amor é focado nos outros. Havia implicações para os 12 como ministros, como apóstolos, mas há implicações para nós como líderes da igreja. Devemos lembrar que a comunhão cristã não existe por causa da liderança. É a liderança que existe por causa dela. A congregação não pertence a nós. Nós pertencemos a ela. Nós fazemos parte dela. Jesus deu o exemplo. Essa é mais uma razão. Ele não veio buscar grandeza, mas ele veio servir. Servir com sacrifício e pelos outros. Esta é a liderança cristã. É a liderança que serve. Serve com sacrifício e serve outras pessoas, não pensando em si. A grandeza é demonstrada no serviço realizado, no serviço sacrificial, no serviço em prol dos outros, e não em receber serviço. Como você está exercendo sua liderança? Uma outra razão é que a busca por grandeza nos cega. A busca por grandeza nos deixa insensíveis para o que de fato é importante. Isso é percebido no texto porque logo antes Jesus havia dito que eles estavam subindo para Jerusalém e que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos líderes, seria condenado à morte, seria entregue para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas os discípulos estavam brigando por grandeza. E no terceira vez, na narrativa que Lucas nos conta, foi após a celebração da ceia, quando Jesus disse que um deles iria traí-lo. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em quem era o maior, estavam disputando quem era o maior. Eles não perceberam o momento pelo qual Jesus passava. A busca por grandeza nos deixa insensíveis e cegos para o que de fato é importante na vida. Cuidado para a busca por grandeza no ministério não levar você a sacrificar sua família, as pessoas que lhe ajudam e, acima de tudo, sua vida com Deus, sua comunhão com Deus. Cuidado, a grandeza vai deixar você, a busca pela grandeza, desculpe, pode deixar você insensível e cego. Mas devemos lembrar que há uma grandeza muito maior que nos foi prometida. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito para os seus discípulos isso, que eles se assentariam, e é interessante que em Lucas, após a disputa dos discípulos, ele repete: assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio, para que comais e bebais a minha presença no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa foi uma promessa aos 12, mas há uma promessa para nós. Lá em Apocalipse 3, 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Essa é a grandeza que a gente deve correr atrás. A grandeza
de ouvir naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lembre-se desta grandeza. Cuidado. Cuidado com a fome de fama, a busca pela grandeza. Ela pode matar o seu ministério, pode matar sua família e a sua vida com Deus. Cuidado com a busca pela grandeza.